3 passos para 1 milhão de kwanzas por mês como mentor, tá? Este aqui vai ser basicamente o vídeo de hoje. Eu vou mostrar para ti os 3 passos exatos que deves seguir como expert para escalar a tua oferta, teu programa de mentoria, teu treinamento online para 1 milhão de kwanzas mês, tá? Eu sei que este valor é um valor que para muito de nós é quase ilusório, diria assim, tá? É um valor quase ilusório para muitos de nós, mas eu sinto que é um valor que adoraríamos alcançar e sentimos que se conseguíssemos de facto fazer 1 milhão de kwanzas por mês, tá? Muitas portas se abririam. E a primeira nota introdutória que eu quero deixar aqui é: se estás aqui, é muito provável que já tenhas um programa de mentoria, de treinamento, de consultoria, seja lá como tu quiseres chamar isso, tá? Atendendo clientes de forma individual e que queiras realmente fazer a transição para uma oferta escalável, um programa de grupo onde você pode atender muitas pessoas de forma simultânea, tá? Um curso ou algo desse gênero onde possas servir mais pessoas, ganhar mais dinheiro sem ter de gastar mais tempo. Portanto, se estás aqui, normalmente é por isso, porque queres criar uma oferta escalável e fazê-la em menos tempo. Bom, antes de entrarmos dentro do assunto, tá? Eu quero apresentar para vocês alguns aspectos extremamente importantes, tá? Esse é o primeiro aspecto que eu quero apresentar para vocês, este aqui, tá? Nós vamos passar tecnicamente para os 3 passos de como escalar para 1 milhão de kwanzas mês. E se for algo que queiras ajuda, principalmente se tu fores mentor, consultor, especialista ou coach, se for algo que queiras ajuda nesse aspecto, é exatamente nisso que eu trabalho com as pessoas todos os dias, tá? Ajudo a escalar expertise, ajudo a escalar experts, ok? Com os seus programas de mentorias, consultorias ou coach para atingirem 1 milhão de kwanzas mês ou mais, tá? Para que tu possas reduzir o trabalho individual e começar a construir um negócio que te dá prazer, tá? Ganhar mais dinheiro, ajudar mais pessoas e recuperar parte do seu tempo. Então, se for algo que precisas de ajuda, logo abaixo da descrição deste vídeo tem um link para tu agendares uma sessão comigo. Vou conversar contigo para ver se somos um bom encaixe e depois te apresento a minha solução. Se fizer sentido, trabalhamos juntos ou não, tá? Link na descrição. Bom, vamos lá. E também, assim, por estar a atender vários experts durante mais desses 5 anos em que eu estou a atender empresas, especialistas, a montar os seus infognegócios lucrativos cá no digital, eu percebo que antes de eu falar com vocês aqui os 3 passos que deves executar para alcançares ou escalares o teu negócio, o teu infonegócio para 1 milhão de kwanzas mês, eu preciso falar aqui de alguns bloqueios que basicamente impossibilitam os experts de atingir esse valor. Então, antes de falar dos 3 passos, vamos falar dos 3 bloqueios que te impedem de chegar lá e depois, obviamente, no final deste vídeo, eu vou apresentar então os 3 passos que deves executar para alcançar a faixa de 1 milhão de kwanzas mês como mentor, tá? Então vamos aqui para os 3 passos. Bom, tecnicamente o que eu faço? Eu coloco aqui o cliente no centro do triângulo e deve estar te perguntar, ok, Domingos, por que o cliente no centro do triângulo? Porque é o seguinte, o foco aqui, se tu queres chegar de facto a 1 milhão de kwanzas mês, significa dizer que tu deves conquistar mais clientes. Então nosso foco aqui é mais cliente, tá? É conseguir mais clientes, é ajudar mais pessoas, tá? Então, basicamente, eu compreendo que o cliente aqui é nosso foco, tá? E eu sei que se estás aqui, queres mais clientes, queres ajudar mais pessoas, queres ganhar mais dinheiro em menos tempo. Por isso, o cliente é a nossa meta e é o nosso foco, tá? Então, os 3 bloqueios que eu vejo que impedem muitos experts, muitos mentores, muitos consultores, coaches, a escalarem os seus infonegócios para 1 milhão de kwanzas mês ou mais, estão exatamente aqui dentro desse triângulo, tá? Então, basicamente, nós temos clientes aqui no centro e nós aqui temos o primeiro bloqueio, tá? E o primeiro bloqueio é o medo de entregar um programa. O que é isso, Domingos? Assim, eu vejo muitos experts que eles são bons no que eles fazem, tá? Eles conseguem entregar resultados, mas eles têm falta de confiança, tá? Na transformação que o seu programa oferece. Tá? Então são aqueles experts que normalmente eles são muito pegados com esse tipo de sentimento. Será que eu consigo realmente ajudar mais pessoas? Será que a minha experiência vai gerar resultado para as pessoas? Será que aquilo que eu faço individualmente pode se tornar escalável?
tá? Essas dúvidas fazem muitos experts adiar o projeto porque não tem certeza de que vai funcionar para os outros. Então, tecnicamente aqui é aquele aspecto onde tu tens um expert, no caso se fores tu, vais te identificar com esse aspecto, que tu sabes muito sobre uma coisa, tu dominas muito uma coisa, só que tu não tens confiança de pegar no teu conhecimento, na tua habilidade e transformar isso num negócio digital escalável, num infonegócio onde tu basicamente conseguirias ajudar muitas pessoas e, consequentemente, ganhar muito dinheiro em menos tempo, né? Porque como é uma coisa feita no digital, tu podes fazer o treinamento apenas uma única vez e tu podes vender ela milhares de pessoas em quase todo o tempo, ok? Sem a necessidade de tu estares lá. Mas esse é basicamente o primeiro bloqueio que pega os experts, que é o fato de não terem confiança na solução que eles oferecem, tá? O segundo problema que pega os experts é a falta, ok? Vou até puxar aqui. O segundo que pega os experts é a falta de pessoas interessadas. Então, eu sei que muitos experts, muitos de vocês que estão aqui presentes, provavelmente não têm o primeiro bloqueio, mas devem ter o segundo, no sentido de que vocês já fizeram um programa de mentoria, um programa de treinamento, vocês disponibilizaram isso via internet e houve poucas pessoas que compraram essa solução. E como poucas pessoas compraram essa solução, vocês têm medo de relançar isso novamente. Vocês têm medo de apostar verdadeiramente num infonegócio, porque vocês meio que já tentaram isso de outra vez e não deu certo. Floparam, tá? Foram lançamentos fracassados, foram lançamentos que mais te roubaram dinheiro, te roubou tempo, mas basicamente não te deu nenhum tipo de retornos financeiros. E basicamente aqui um dos pensamentos muito comum é que provavelmente tu chegas a pensar que talvez sejas tu o problema, mas basicamente não és tu o problema, e depois eu vou mostrar como é que a gente vai reverter isso, tá? Mas basicamente aqui tu tens aqueles experts que ou tem um programa, mas tem medo de lançar, porque olham para a sua base de audiência, olham para as pessoas que lhe seguem, eles já conseguem deduzir por si só que talvez a audiência não seja suficiente para poder fazer um lançamento e vender alguma coisa. Ou muito provável, lançaste alguma coisa aqui e não deu certo. Então, este aqui é o segundo bloqueio que trava expert, tá? O segundo bloqueio, o terceiro bloqueio, né? Segundo, o terceiro bloqueio que prende os experts é o desconforto em vendas. Então, eu sei que muitos especialistas, muitos mentores, eles querem projetar essa imagem de profissionais para o mercado, eles não querem ser encarados de jeito nenhum como vendedores chatos, ok? Como vendedores insistentes, como pessoas que estão lá para enfiar a goela abaixo um produto para que as pessoas comprem, tá? E eles não querem de jeito nenhum receberem o rótulo, a identificação de golpistas na internet. Eles não querem ser vistos dessa forma. E se tu és um expert e tu te identificas com esse terceiro elemento aqui, tu sabes do que eu estou a dizer, tá? Basicamente, tu tens uma solução muito boa e aqui tu vais ver um expert que eles não têm, se calhar, o problema de entrega, também não tem o problema de faltas de pessoas interessadas. São basicamente aqueles experts que têm uma audiência gigante nas redes sociais, mas dificilmente lançam alguma coisa. Estão simplesmente aí para ensinar e nunca ganham de facto algum dinheiro com isso. Basicamente, são pessoas que estão lá para ensinar outras pessoas, só que essas pessoas aprendem com elas de forma gratuita e depois vão comprar no seu concorrente. Por quê? Porque ela não tem a capacidade, diria, a ousadia, essa liberdade por conta desse bloqueio de fazer o quê? De fazer uma oferta para a sua audiência, de vender alguma coisa para a sua audiência. Então, acabam meio que perdendo maior parte do tempo ensinando, treinando essa audiência para poder comprar do concorrente, porque elas nunca abrem basicamente nada. Portanto, esses são os 3 bloqueios que travam os experts. E nesse exato momento, tu deve estar te perguntar, ok, então como é que nós resolvemos isto? Ok, eu já sei os bloqueios do Domingos, agora como é que resolvemos isto de facto? Eu vou mostrar-te como resolver isto em 3 etapas, tá? Que são basicamente os 3 passos. O primeiro passo é construir confiança no teu programa, tá? Então, como é que você vai de facto resolver o bloqueio número 1? É construindo confiança no programa que oferece para as pessoas, ou seja, construir confiança na solução que ofereces para as pessoas, tá? Precisas de sentir que tens um programa de excelência, algo realmente valioso que resolve um problema concreto. Isto é extremamente importante porque muitas vezes a falta de confiança no teu próprio programa, no teu próprio treinamento, é um sinal claro de que nem tu mesmo confias
na solução que estás a oferecer para as pessoas. E isso vai fazer com que tenhas este receio, esta falta de confiança na tua solução, no teu programa, tá? Para isso, é essencial ter clareza sobre o teu nicho e sobre a transformação que ofereces para quem falas e o que vai mudar na vida dessas pessoas. Isso é extremamente importante porque muitos experts, eles são muito bons, eles têm uma experiência especializada num nicho específico ou numa área de atuação específica, mas quando vêm para a internet, eles falam com todo mundo. Isso é um gravíssimo erro que deves corrigir caso queiras montar um infonegócio, que seja um infonegócio lucrativo, que faça no mínimo 1 milhão de kwanzas por mês, tá? Precisas ter muito claro qual é o teu nicho, qual a transformação que tu ofereces e, mais do que isso, para quem falas e o que vai mudar nessas pessoas, na vida dessas pessoas, assim que elas comprarem a tua solução. E basicamente, depois de teres clareza sobre esses aspectos, o que deves fazer é criar uma oferta rockstar, tá? Tu não precisas criar uma coisa assim, uau, do outro mundo, mas precisas criar aqui aquilo que nós chamamos dentro do empreendedorismo, que é o produto mínimo testável. Tu precisas pegar no teu conhecimento, na tua habilidade, aquilo que tu sabes fazer pelas pessoas e empacotar isso, assim, numa embalagem tão simples, mas funcional, que te permita testar esta solução diante do teu público ideal, ver se funciona, aí depois tu caprichas, colocas mais coisas no processo, cobras um pouco mais caro e depois vais meio que aumentando a confiança, tá? De venderes isso, porque é algo que tu já ofereceste para outras pessoas, já funcionou para outras pessoas, ou até mesmo funcionou para ti. Então a probabilidade de funcionar para outras pessoas também é muito grande, porque tu tens processo, tá? De como resolver aquele problema específico. Depois de construir este primeiro aspecto, eu quero que tu faças o teste do semáforo, tá? Sendo vermelho, precisas de bastante apoio nesse aspecto. Sendo amarelo, podes melhorar, e sendo verde, estás muito confiante. Depois de construir esse aspecto, eu quero que tu faças o teste de semáforo para perceber em quais desses estágios tu te encaixas, tá? Basicamente, a segunda coisa que deves fazer para atingir 1 milhão de kwanzas mês através da internet com um infonegócio, sendo mentor, é teres um sistema de geração de leads quentes. O que é isso? Vamos lá. Depois de teres confiança no programa, precisas de construir um grupo de pessoas interessadas, que são leads quentes com quem possas conversar. Então, basicamente é o seguinte, nós estamos a resolver cada um daqueles bloqueios de forma faseada, tá? Então, uma vez que já tens uma oferta mínimo testável, tá? Que já dá para testar, já dá para oferecer para as pessoas, para ver se de facto resolve aquele problema que te propuseste a resolver, o que deves fazer aqui é simplesmente ter um canal de geração de lead. E isso tu consegues fazer através de produção de conteúdo, tá? Públicos, tá? Publicar posts, vídeos, textos que toquem nas dores e desejos do teu público, que é aquele que você definiu anteriormente na etapa 1, para que tu consigas atrair essas pessoas ideais para que possam vir na tua base, tá? E o objetivo aqui, basicamente, é fazer com que essas pessoas se identifiquem. Levante a mão, tá? Levante a mão e fala, ok, estás a falar comigo. Olha, esse post que tu fizeste está a falar exatamente comigo, quero a solução disso, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso, tá? Aqui, basicamente, caso já tenhas uma audiência, fica um processo mais fácil, tá? Porque tens uma audiência, tens um público que te segue, vai lá, 1000 pessoas, pelo menos te seguem. Se tiveres uma lista de e-mail, também é muito bom para testar. Se tiveres um grupo do WhatsApp, também é muito bom para testar. Epá, aqui o que importa é teres audiência para testares, tá? A tua oferta, aquilo que tu fizeste na etapa 1 e poderes testar aqui para a geração de leads quentes, poderes conversar com essas pessoas para ver se consegues levá-las para a etapa 3, que eu vou apresentar basicamente logo a seguir. Mas aqui novamente também deves fazer o teste de semáforo, tá? Sendo vermelho, precisas de bastante ajuda nesse aspecto. Sendo amarelo, podes melhorar. E sendo verde, estás muito confiante quanto a este segundo aspecto, tá? Depois de ter feito isso, vamos para o passo número 3, tá? Que são as vendas sem esforço, tá? Então, quando tens um programa em que acreditas que é o pilar 1, e tendo leads quentes preparados, que é o pilar 2, então a venda torna-se natural, torna-se uma conversa, não uma pressão. E é exatamente isso que expert como tu, que não querem ser vistos como vendedores chatos, vendedores insistentes, devem indubitavelmente ter, devem instalar nos seus negócios. Porque quando tens esses dois pilares instalados no seu negócio, aqui no pilar 3, as vendas são simplesmente
consequência, tá? A estratégia aqui basicamente é criar conversas qualificadas por chat, confirma se a pessoa é realmente um bom encaixe para o teu programa. Só que é extremamente importante porque assim, veja só, muitos experts, quando elas vêm para o digital, eles fazem os seus programas, seus treinamentos e por ali fora, não tendo muita clareza com quem elas falam, que tipo de solução entregam para as pessoas, agindo muito no desespero por conta da escassez de vendas, do fluxo de caixa, que é pouco que está entrando naquele exato momento e porque tem contas para pagar, muitos dos experts acabam cometendo o erro de fazer o quê? De aceitar todo mundo. E nessa de aceitarem todo mundo, acabam pegando pessoas que não se encaixam perfeitamente naquela solução que ofereces. E isso é tão gravíssimo porque o que acontece é que tu recebes o dinheiro dessa pessoa, essa pessoa, por não se encaixar no teu programa, ela não vai se aplicar, ela não vai fazer, ela vai ter muitas dificuldades de aplicar a tua solução. Tendo dificuldade de aplicar a tua solução, essa pessoa não vai ter resultado. Não tendo resultado, isso vai afetar o teu pilar 1, que é o pilar da confiança. Tu vais começar a criar uma crença de que se calhar tu não és um bom coach, tu não és um bom mentor, um bom consultor. Porque basicamente a solução que estás a oferecer para a tua audiência não está a resultar para o resultado que se foi proposto a entregar. Só que muitas vezes tu vais perceber que o problema não é a solução em si. O problema é que tu estás a trazer uma pessoa que não se encaixa na solução. Então é extremamente importante aqui, tá? Trazer as pessoas que se encaixam dentro daquilo que é a solução que tu ofereces. Então, tu vais ter conversas qualificadas com essas pessoas por chat e vais confirmar se essas pessoas de facto se alinham ao que tu ofereces ou não. Se não se alinham, o mais sensato a fazeres, até para não prejudicar o pilar 1, é tu dizeres para essa pessoa, ok, atualmente eu ajudo pessoas para YZ, tu não te encaixas nesse perfil, mas tens essa solução aqui que tu podes fazer comigo, que é uma solução intermediária ou inicial, que pode te iniciar nesse processo. Queres fazer? E você mesmo que vai fechando essa venda, caso seja fechada. Se não for fechada, ok, tudo bem. O mais importante é que também não conseguiste abalar o pilar 1, pegando uma pessoa só no desespero para ter o dinheiro dela, e depois a pessoa não ter resultado e depois afetar-te a ti, tá? Em níveis de confiança. Então, essas conversas é que geram conversões, tá? Quanto mais conversas qualificadas, mais clientes entram no programa. Então, basicamente aqui, depois de teres o programa, o teu produto mínimo testável, tu teres geração de leads quentes a entrarem constantemente no teu negócio, o que deves fazer aqui são o quê? São conversas qualificadas para geração de vendas sem esforço. Tá? É exatamente aqui onde tu começas a vender de facto o teu programa e a trazer dinheiro para o caixa do seu negócio, tá? E aqui reforço novamente a importância de o quão essencial é qualificar bem uma pessoa antes que ela entre, tá? Para garantires que poderás entregar valor real a essa pessoa e também resultados. Se não fizeres isso, vais basicamente pegar muita gente, vais pegar dinheiro dessa muita gente, só que lá dentro esse pessoal não vai ter resultado, depois vai te afetar de outras formas. E acredito que tu não queres passar por isso, tá? E novamente, aqui eu te convido a fazer o teste do semáforo, tá? Sendo vermelho, precisas de bastante ajuda. Sendo amarelo, podes melhorar nesse aspecto. E sendo verde, estás muito confiante quanto ao processo de vendas, tá? E aqui eu quero basicamente fazer a seguinte chamada para você, tá? Eu apresentei para você os bloqueios, eu apresentei para vocês os 3 passos para fazer 1 milhão de kwanzas mês como mentor. E basicamente aqui eu quero dizer o seguinte: se te identificaste com o amarelo ou o vermelho em qualquer um desses 3 pilares, tá? É sinal claro de que precisas buscar ajuda, tá? Precisas de ajuda para acelerar o teu processo e fazer as coisas acontecerem agora para atingirem as suas metas e o seu objetivo. E nisso, basicamente, eu digo o seguinte: se precisares de ajuda de forma personalizada, tá? Clique no link na descrição deste vídeo para agendar uma ligação comigo, ok? No link abaixo, para eu ajudar-te em uma dessas 3 etapas de forma personalizada. O que nós basicamente vamos fazer, ok? Vamos conversar, vou procurar entender melhor a tua situação atual, o teu negócio, e se for um bom encaixe para nós, então vamos trabalhar junto, tá? E eu vou ajudar-te a instalar cada um desses passos e outros, tá? Ok? Que são importantes para montares um infonegócio bastante lucrativo que faça no mínimo 1 milhão de kwanzas por mês na internet.